Quem sabe? Quem sabe levanta a mão mesmo. Quem souber, depois eu dou R$ 1. Eita, baixaram a mão, tá vendo? Vamos lá. Qual o tema, galera, dessa conferência? Não, pô. Sarinha sabe, Sarinha? Sarinha sabe. Quem mais sabe, fora a Sarinha? Diz aí, Sarinha. Definindo sua identidade em Deus. Isso aí. Então hoje a gente vai ver grandes coisas que vai mudar a nossa história. Eu queria que vocês ligassem ou abrissem a sua Bíblia lá em Daniel, capítulo 1. Que me acompanhassem aí, né, nessa jornada que a gente vai ler nesse capítulo. E é muito interessante a gente entender tudo que a gente vai ler aqui hoje. A gente está num tempo onde a nossa identidade em Deus ela precisa ser definida, né? Ela precisa ser firmada, concretizada. Valeu, mano. E aí diz assim, ó. Quem não está com Bíblia, acompanha lá no telão. Todo mundo almoçou aqui? Quem não almoçou, levanta a mão. Tem uma galera boa, viu? Eu achava que só tinha eu, Thiago, né? A galera ia levantar a mão, mas tem uma galera boa. Então, cutuca aí o carinha que tá do seu lado, ou a carinha que tá do seu lado, diz assim, ó. Não dorme não, não cochila não. Um friozinho desse, né? Mas bora lá. O nosso tema, né, dessa palavra é assim, ó. Cuidado com as influências. Cuidado com as influências. Então, lá em Daniel capítulo 1, ele fala assim, ó. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou, ou a tomou, né, ou a cercou. O Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas mãos dele e também alguns dos utensílios do templo de Deus, do templo sagrado, né? Naquela época existia um templo para adorar o Senhor Jesus, né? Jesus não tinha vindo ainda à terra, mas adorar a Deus, né? E aí Deus permitiu, né? Nabucodonosor levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinar, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Não era o Deus, nosso Deus, não, era o Deus deles, né? Deus babilônico. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais, que trouxesse alguns israelitas da família real e da nobreza. Diga aí para o teu amigo, família real e da nobreza. Se liga que não era qualquer um. Esses caras que o rei Nabucodonosor pediu para separar não era qualquer pessoa. Tinha que ser da onde? Da família real, né? Da realeza ou de famílias nobres que tinham em... Aonde, galera? Deixa eu ver se vocês estão prestando atenção. Aonde? Em Judá, né? E aí, ó, ele diz aqui: jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Da sua própria mesa, o rei designou-lhe que uma porção diária de comida e de vinho fosse servida a eles. Da mesa de quem, galera? Grava esses detalhes aí. Na mesa de quem? Fosse tirado da mesa do rei o quê? Uma parte da comida e do vinho que o rei bebia. Então não era qualquer comida. Era boa comida. Era a comida do próprio rei. E aí ele diz assim: eles receberiam treinamento durante 3 anos. Quanto tempo, galera?
3 anos. Os caras iam ficar sendo servidos, né? Sendo treinados, instruídos durante 3 anos. Eles iriam comer da melhor comida da Babilônia durante 3 anos. E aí, ó, ele diz assim: depois disso passariam a servir o rei. Entre estes encontrava-se alguns que tinham vindo de Judá. São eles: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Os chefes dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abidnego. Daniel, contudo, tá aí, né? Uns nomes massa aí para botar nos filhos de vocês, né? Futuros filhos. Tô brincando. Daniel, contudo, preste atenção agora. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro. Tem alguma outra palavra aí na Bíblia de vocês? Está diferente? Não, né? Então, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei. E pediu aos chefes dos oficiais permissão para se abster deles. Cara, o cara foi tirado da sua terra, né? E ainda mesmo assim, o rei disse: ó, sirva a eles, a esses caras aí que chegaram da nobreza, que foram separados para comer durante 3 anos da minha comida e bebida, da melhor comida que existia lá. Mas Daniel disse assim que não iria comer. Mas olha só, pediu aos chefes dos oficiais permissão para se abster deles. Deus fez que o homem fosse bondoso com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderá pedir minha cabeça por causa de vocês. Isso aí significa que o rei poderia pedir para matar eles, né? Decretar a sentença. Então Daniel disse ao encarregado que o chefe dos oficiais designara, né? Para cuidar dele. E de Ananias, Misael e Azarias. Peço que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Daniel é ousado, né, velho? O cara foi levado como escravo, como servo, mas mesmo assim ele teve uma postura. Vou explicar mais na frente. E ele diz: peço que façam experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com as dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você observar. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, pareciam mais o que, galera? Saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida do rei. Assim o encarregado tirou a comida e o vinho que havia sido designado e em lugar disso lhe dava legumes. Deus concedeu a esses 4 jovens conhecimento, inteligência em toda a literatura, né? E sabedoria. Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e, entre todos, não encontrou ninguém comparável a quem? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E ele diz mais aqui: eles passaram a servir a quem, galera? Ao rei. O rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e discernimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Galera, o exemplo de Daniel nos ensina várias coisas.
Primeira delas, ele foi tirado da sua terra para uma terra estranha. Hoje a gente não vive essas guerras, né? Mas naquela época era frequente outros povos, outras nações chegar em uma outra nação, sitiar, né, e escravizar o povo e levar muitas das vezes com eles para sua terra e dominar aquela terra. E aquela terra se estendia para esse novo reinado, né, esse novo rei que sitiou, né, que roubou, que invadiu aquela terra. Segundo, Daniel foi servir um reino que não era do seu povo. Um reino, né, um reinado que adorava ídolos, imagens, esculturas, sacrificavam crianças, né, sacrificavam pessoas a esse Deus deles. E muitas das vezes Daniel e Ananias, Azarias e Misael estavam lá, no meio desse povo. Mas se liga, tinha tudo para desistir. Ele não desistiu do que era no Senhor. Não só Daniel, mas os seus amigos não desistiram do que eles eram no Senhor. Não abandonou o seu Deus e Senhor. É outra situação que a gente aprende com Daniel. Não abandonou a sua fé. Não abandonou a sua posição. A história de Daniel nos ensina muito, galera. E Daniel, por incrível que pareça, tinha a idade mais ou menos como a de vocês, quando ele foi levado para a Babilônia. Ele era jovem. Vamos botar aí entre uns 15 anos em diante. Esses caras foram levados nessa idade. Imagina só, tu viver longe do teu pai, da tua mãe, da tua família, da tua igreja, do teu Deus, e tu foi lá para o outro reinado para ser ensinado a cultura daquele reino, né, da Babilônia. Você tinha que ser ensinado, você tinha que falar a língua deles, você tinha que saber os costumes dele, viver entre eles, numa idade como a de vocês, longe de tudo. Mas Daniel sabia de uma coisa, ele poderia estar longe de tudo, mas ele não estava longe de Deus. Precisamos ser jovens que não se contaminem com o mundo esses dias. Todos aqui, e até eu, precisamos ser pessoas jovens que a gente não venha se contaminar com o que tem lá fora, com as propostas. Sabe, galera, para entendermos isso, precisamos compreender algumas coisas. Para entender o porquê Daniel tem esse posicionamento, a gente precisa entender e compreender algo que é muito importante nesses dias. Nesses dias tem se levantado tantas pessoas, tantas influências, né? Positivas e negativas, e a gente precisa estar atento e se ligar a quem nós estamos servindo, a quem nós estamos seguindo, a quem nós estamos influenciando ou sendo influenciados também. A nossa identidade em Deus precisa ser influenciada por pessoas que nos levem para perto de Deus. Se nós estamos sendo influenciados por outras pessoas que não tem nada a ver com Deus, cuidado com o teu caminho. Então, se liga. A gente precisa entender, né, que Daniel estava lá com seus amigos e ele tinha influência, não tinha? Ele tinha a melhor comida, com certeza a melhor bebida, as melhores vestes, os melhores tratamentos. Estava recebendo a mesma cultura que os caras, estava sendo implantado. Os caras tinham até que falar a mesma língua. Tinha que conhecer a literatura babilônica, né? E aí, Daniel estava lá no meio, com os caras. Daniel estava sendo influenciado todos os dias. Todos os dias ele tinha influência. Por quê? O rei Nabucodonosor pediu para que a cultura deles, a vida passada deles, ali fosse um ponto final, fosse excluída. Mas Daniel sabia e esses caras sabiam quem eles eram em Deus. Então se liga, a influência pode ser associada ao que eu vejo diariamente. Daniel estava vendo coisas lá diariamente com os caras.
Então, a influência ela pode ser associada a isso, ao que você vê diariamente. A influência pode vir pelo que eu ouço todos os dias. A influência pode vir também de onde eu convivo. Então, onde você está? Quais são os lugares que você frequenta? O que você está vendo? O que você está ouvindo? Não é diferente do que Daniel passou, do que esses caras que estavam com ele passaram, né? Então, a influência ela pode ser gerada nesse contexto, galera. Se vocês não tiverem cuidados, vocês vão ser o quê? Englobados nesse meio e esqueceram de quem? De Deus. Só que tem um porém. Daniel ouvia, sim ou não? Daniel ouvia as coisas da Babilônia? Não? Sim ou não? Sim. Daniel via diariamente os exemplos, as coisas como eles faziam, até os cultos pagãos, sim ou não? Sim, galera. Daniel estava no meio deles? Tava ou não tava? Tava, pô. Mas só tem um porém. Daniel permanecia firme. Ele não deixava ser influenciado. Ele vivia no meio deles, né? Tinha que aprender as coisas do povo que estava vivendo com ele. Mas se liga, Daniel manteve-se fiel a Deus. Só que tem um porém. A influência pode ser associada ao que eu vejo diariamente. A influência pode vir pelo que eu estou ouvindo todos os dias. A influência pode vir de onde eu convivo todos os dias. Mas toda influência começa com uma aceitação em nosso coração. Você só é influenciado se você quiser. Você só aceita ser influenciado se você quiser. Sabia disso? Você só é influenciado se você quiser. Ah, mãe, mas fulano, quem já ouviu falar? Você não é fulano. Mas pai, fulano vai, mas você não é fulano, você não vai. Teu pai tá vendo coisas adiante de você. O pai de vocês vê coisas adiante de você. Se ele diz não, meu irmão, agradece a Deus. Então você só aceita ser influenciado se quiser. Aí eu fui pesquisar, né? E a influência diz assim, ó, a influência pode ser definida como a capacidade de afetar o caráter, o desenvolvimento ou o comportamento de alguém. Então a influência ela tem esse poder de afetar o teu caráter, né? De afetar o teu desenvolvimento e o teu comportamento. Então cuidado com quem você está ouvindo nesses dias, pô. Cuidado quem você segue na rede social. Há uns meses atrás, vai fazer um ano, eu fiz uma limpeza. Geralmente eu venho fazendo essa limpeza no meu Instagram. Ninguém usa mais Facebook, né? O Facebook fica lá, mas às vezes eu abro o Facebook e sai excluindo um monte de gente que não tem nada a ver com Deus. Quem é que a gente está seguindo? Quem é que a gente está vendo no YouTube, né? Essa galera aí doida que está chegando, que desconstrói. Quantos jovens foram ceifados por mais influências em jogos. Tem gente que entra em jogos para fazer maldade. Tava conversando com a galera dos juniores aí na salinha, né? O Minecraft, né? Até no Minecraft, pô. Os caras pedindo para fazer sacrifícios, pô. Para se venderem, ó, faz isso que tu vai ganhar tanto. Mata o teu pai, mata a tua mãe, mata o teu amigo, quem for. Cuidado, galera, com quem vocês estão ouvindo esses dias. Precisamos ter cuidado com o que estamos vendo, ouvindo e aceitando. Todos os dias propostas serão colocadas diante de nós para mudar a nossa vida, a nossa cultura e a nossa identidade. Todos os dias Satanás vai querer arrancar algo de você. Ele não vai arrancar tudo não, ele vai arrancar de pouquinho em pouquinho. Ele vai te dar mais tempo e tirar o teu tempo com Deus para tu jogar e colocar mais tempo para tu jogar, ter interesse por jogar.
Vai tirar a tua vontade de ler a Bíblia para tu assistir filmes, séries. Vai tirar a tua obediência dos teus pais, vai te tornar uma pessoa desobediente. E ele vai fazendo, vai fazendo. Com o tempo, aconteceu na minha vida que eu pensei assim. E eu disse ao meu pai, uma vez eu menti a meu pai e a minha mãe. Disse, pai, eu vou estudar para a prova, mãe, eu vou estudar para a prova. Me deixa aqui em casa, um domingo, o senhor e a senhora vai para o culto. E eles foram. Meus pais não sabiam que eu estava frio na fé. Praticamente desviado. Mas Deus me pegou de jeito, velho. Quando meu pai chegou em casa, minha mãe foi logo aonde? O que é que tá acontecendo, velho? Que eu tô te percebendo assim. E aí, diz o teu amigo e a tua amiga aí, o pau cantou. Eu disse, eu não tô tendo interesse, eu maquinei. Teve um dia que eu fui até para um culto e eu disse, eu vou chegar em casa hoje. Se Deus não falar comigo, mostrar o que ele tem na minha vida, qual o meu propósito, eu vou desistir de tudo. Eu vou chegar para os meus pais e vou dizer, vocês podem servir ao seu Deus e podem me largar. Podem deixar eu viver a minha vida do jeito que eu quero. Mas como Deus é misericordioso, ele não deixou, né? Foi nesse dia que Deus pegou pela orelha assim, disse, vem cá, velho. Foi no dia que ele me mostrou qual era o meu propósito, qual era o meu chamado. Mas a gente precisa, galera, todos os dias entender que Satanás ele vai tirar aos poucos essa vontade de servir a Deus. Ele vai tirar aos poucos essa vontade de adorar o Senhor, de ser alguém diferente nessa geração. E aos poucos ele vai tirando a nossa identidade de Deus e colocando a digital dele nas nossas vidas. Mas Daniel e seus amigos não se mantiveram, Daniel e seus amigos se mantiveram firmes no Senhor. Com isso conseguiram o quê? O favor de Deus. Se vocês verem lá no versículo 9, 8 e 9 e o 17, ele diz isso, eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Quando decidimos e não aceitamos ser influenciados por pessoas e ideias que não vêm de Deus, ele faz o seu favor em nossas vidas. Então, o que acontece? O rei pediu o que para eles comerem? Da comida e da bebida dele, do próprio rei. Daniel e os caras disseram, não, velho, a gente não vai comer não, a gente vai comer isso aqui. Eles se mantiveram. Quando Deus sabe quem você é, né? Ou quando você sabe quem você é em Deus, você não se deixa influenciar por nada que não venha de Deus. Do versículo 10 ao 16, ele conta essa história. Mesmo assim, o cara disse: eu tenho medo, Daniel, do rei perceber que vocês estão fracos e me matar. Mas Daniel disse: faça um experimento com a gente durante 10 dias. Daí para frente você vai decidir o que vai fazer com a gente. Daniel sabia, pô, o que ia acontecer com eles. Daniel sabia que aquilo ali não iria acontecer nada com eles, nenhum mal com eles. Uma das maiores bênçãos de um jovem é ter amigos que o influenciem para o que é bom, para Jesus, e permaneça com ele firme no Senhor. Daniel também se mantinha firme porque tinha quem do lado dele? Quem? Amigos. Quem eram os amigos dele? Fala bem alto, galera. Aqueles que eu dei 10 reais para comprar depois de lanche, depois daqui. Diz bem alto. Quem eram os amigos de Daniel? Aí é o nome babilônico, né? Vamos lá. Ananias, Asa e Azarias. Isso aí, Misael e Azarias. Os caras estavam juntos, pô. Os caras andavam juntos. Os caras andavam juntos. Os caras foram jogados na... aonde, gente? Na fornalha de fogo junto com Daniel. Daniel tava fora, não se prostrou. Os caras também não. Jogaram os três lá, os amigos de Daniel. Isaías não vai se dobrar, Daniel. Mantenha-se firme. E quem estava no meio do fogo com os caras? Jesus desceu e ficou com eles. Eles não conheciam nem Jesus. Jesus não tinha nem vindo, mas foi o próprio Jesus que estava lá no meio deles. Daniel, por não se vender,
não se corromper, foi jogado aonde? Na cova dos leões. Os caras tinham inveja de Daniel pela sabedoria e inteligência e por Daniel ser amigo do rei. O cara que era de outra nação, de outro mundo, se tornou amigo do rei. É feliz, né? Quando a gente diz assim, uma das bênçãos, maiores bênçãos, mas bota assim, é feliz aquele jovem, né? Que tem um amigo que influencia para o bom, para o que é bom, para o bem, para Jesus e permaneça com ele firme no Senhor. O amigo certo vai nos conectar com aquilo que Deus tem para nós. O amigo certo vai nos conectar com aquilo que Deus tem para nós. Quem são seus amigos? Quem são as suas influências? Você sabe quem é a tua influência? Quem são teus amigos? Se você sabe e eles são bênção na sua vida, ainda bem. Agradeça a Deus e ore por eles. Mas se você não sabe, meu irmão, muda as tuas amizades. Eu fiz isso quando eu tinha 11 anos. Eu decidi, cara, eu não tinha maturidade, pô. Mas eu decidi na verdade, eu vi acontecer e eu ouvi o que minha mãe e meu pai me diziam. E Deus me levou para um local que eu vi assim, quem são esses caras, velho? Estão comigo. Eu não tinha maturidade para falar, eu falei umas besteiras também. Os caras ficaram com raiva de mim. Mas depois não quiseram caminhar comigo. Mas depois de anos, muitos desses eu levava para a igreja. Não estão aqui hoje, mas estão em outras igrejas. Aceitaram a Jesus. Quando meu pai ia lá no bairro onde a gente morava, ele só diga a Lemuel que eu aceitei a Jesus. Primeira coisa, quando eles viam meus pais, eles lembravam de mim e pediam para dizer isso. Alguns já morreram. Alguns morreram com Jesus, outros não. Quiseram permanecer no mesmo caminho. É uns caras meio doidos. E para finalizar, galera, Efésios 5:11 diz assim: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham a luz. Deixa eu dizer uma coisa a você, galera. Cuidado com os influencers. Cuidado com o que você vê na rede social. Cuidado com o que você está ouvindo esses dias. Faça um filtro. Ah, Alemão, eu vou ver o quê? Procura dos teus líderes, teu discipulador, alguém que está mais à frente no evangelho, na vida com Deus. Quem você pode ouvir, as músicas que você pode ouvir. Pô. Senta com esses caras. Senta com essas pessoas, com essas mulheres, né, ou moços, que elas vão te dizer o que pode, o que não pode, o que presta, o que não presta. Porque o que não presta, o que não pode, vai te levar a lugares distantes de Deus. Ok? 1 Coríntios 5:11 diz assim: mas agora escrevo a vocês que não devem se associar a ninguém que, afirmando ser irmão, olha só, velho. Afirmando o que, galera? Ser irmão, ó. Seja o quê? Imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Olha o que a Bíblia diz ali, ó. Com tal pessoa, você nem sequer deve comer. Judas fala que essas pessoas, até a roupa dessas pessoas a gente deve odiar. Provérbios 4,14 diz assim: não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos malfeitores. Evite-o e fique longe dele. Afaste-se e siga em frente. Você quer ter sabedoria? Depois leia em casa o livro de Provérbios, livro de Eclesiastes. É bom para a galera que tem a idade de vocês. Eu fiz muito isso. São conselhos ali. Se não fossem bons, não estava na Bíblia. Então pega esse livro de Provérbios e lê. 1 Coríntios 15:33 diz assim: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes.
Quem é que você está seguindo, galera? Quem é a tua influência nessa geração? Romanos 12:2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você não se amoldar como Daniel não se amoldou, né? Ele não se encaixou nas coisas do mundo. Se você fizer também isso, em não se encaixar aquilo que é do mundo, o favor de Deus vai ser atraído à sua vida. Você vai ter o favor de Deus. Daniel, além da inteligência, né, de força, de sabedoria, junto com os caras, Daniel teve uma diferença que foi o quê? Ele conseguia interpretar visões e sonhos. Daniel tinha um dom. Deus colocou ele naquela geração, no meio daquele povo, para ele fazer a diferença. Futuramente no povo dele, para o povo dele. Quem você está seguindo nesses dias? Quem tem te influenciado? E no que você está sendo influenciado? Eu queria que vocês se levantassem, ficassem de pé, fechassem os seus olhos e pensassem nessa palavra, né? Pensassem nessa palavra. É a primeira, né, de muitas que a gente vai ver hoje. Feche os seus olhos. Se você tem algo a consertar com Deus e se alinhar, se você tem falhado com o Senhor mesmo e precisa se consertar em alguma coisa, pensa hoje, quem é a tua influência? Você fez como Daniel, está sendo como Daniel e seus amigos que não se dobraram diante dos outros deuses, diante das propostas do mundo. Quantas das vezes a proposta, né, as oportunidades da pornografia, da masturbação, da mentira, da briga, da ira bate ao nosso coração. Mas você tem dito não, fecha os olhos. Você tem dito não. A gente, muitas das vezes que está caminhando no Senhor, a gente vai aprendendo com o Senhor. E muitas das vezes a gente olha para a vida de um jovem, quando Deus dá também esse dom, e a gente percebe quando ele está bem ou não. Se a gente tem essa sensibilidade, imagina Deus olhando para ti todos os dias. Jesus olhando para você todos os dias. Será que ele vai vencer essa tentação? Será que ele vai vencer essa proposta? Será que ele não vai entrar no banheiro, ou ela entrar no banheiro e fazer coisas erradas, ter pensamentos errados? A sua identidade custa muito caro, galera. A sua identidade foi paga pelo sangue de Jesus na cruz. Foi ele que morreu para te dar lugar e te dar vida hoje. Se ele não morresse naquele dia para cumprir a vontade de Deus, a gente poderia nem estar aqui. Mas Jesus, ele te deu vida. E faz uma oração comigo, galera. E bota no coração assim, a tua mão. E diz: Senhor Jesus, me ajuda a todos os dias te escolher. Que as más influências não roubem o meu coração. Não roube a minha identidade. Povoa a minha vida, Senhor. Os meus pensamentos, as minhas emoções, os meus desejos. Que o Senhor esteja comigo todos os dias, guardando o meu coração, guardando a minha vida, os meus pensamentos, as minhas emoções. Senhor Jesus, eu quero te dizer que te amo e te quero todos os dias na minha vida. Coloca pessoas que sejam santas, pessoas que vão me levar para mais perto de ti, pessoas que vão me ajudar a te servir, pessoas que serão uma influência positiva na minha vida.
Que a partir de hoje, Jesus, eu possa ser uma pessoa segundo o teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, galera? Cuidado com as influências. Cuidado com quem tu segue. Jesus é muito precioso para você, que ele não pode ser trocado por ninguém. Não há nada nesse mundo que compare o valor de Jesus na sua vida. Falo por experiência própria. Beleza? Amém? Quem recebeu essa palavra, já já tem mais. A gente vai dar um pequeno intervalo para vocês, né? Quem quiser ir ao banheiro, beber água. E já já a gente volta com mais e mais. Amém? Tamo junto!